Não sei se escrevo isso por alívio, medo ou para deixar um aviso para quem insistir em mexer com o que não entende. Meu nome é Antônio Pereira, e eu fui operário da linha ferroviária que tentaram construir no coração da floresta amazônica, em 1951. O que aconteceu lá, naquela mata fechada, não saiu nos jornais. Mas foi real. E se ainda duvida de lobisomem, espero que mude de ideia antes da próxima lua cheia. Eu tinha 27 anos na época, saí de Belém junto com mais de 100 homens, todos pobres, nordestinos, caboclos, ex-militares, gente dura. Fomos contratados por uma empresa estrangeira que queria abrir uma linha férrea cortando a mata, ligando áreas de extração de madeira a um futuro porto fluvial. Prometiam pagamento bom, alojamento e comida. Ninguém nos contou o que realmente vivia por lá. O acampamento era isolado. Chegamos de barco por um igarapé estreito e seguimos a pé por quase 2 dias. Barracas de lona, algumas construções de madeira, ferramentas enferrujadas e o som da floresta nos cercando como uma respiração viva. Durante o dia, era o barulho das motosserras, o ranger dos trilhos improvisados e o grito dos chefes. À noite, só o silêncio, quebrado, às vezes, por sons que ninguém reconhecia. A primeira semana correu normal, se é que se pode chamar aquilo de normal. Calor sufocante, mosquitos do tamanho de polegares, e um cheiro constante de madeira cortada, suor e querosene. Tínhamos vigias à noite, revezamento de grupos, e a recomendação de não andar sozinho. Ninguém achou estranho, bicho grande era comum por ali. Mas então começaram os sumiços. O primeiro foi o Juca, ajudante de cozinha. Sumiu sem deixar vestígio. A gente pensou que tinha fugido, ou se perdido na mata, mas o homem era experiente. 2 dias depois, encontraram só o boné dele pendurado num galho, a mais de 2 metros do chão. Sem sangue, sem sinais de luta. O silêncio no acampamento ficou pesado depois disso. Na semana seguinte, foi a vez de Ari, um dos operadores de trator. Ele dormia no alojamento mais afastado. O corpo foi achado pela manhã, ou o que sobrou dele. As pernas estavam longe do torso, a barriga aberta como se uma fera tivesse arrancado tudo por dentro. O rosto? Irreconhecível. E o mais estranho, não havia pegadas ao redor. Nem humanas, nem de bicho. Os mais velhos começaram a rezar. Um dos chefes, o engenheiro francês, riu disso, chamou de superstição de matuto. Mas o capataz, o seu Damião, proibiu qualquer um de sair do perímetro à noite e reforçou as rondas. Já era tarde. Foi numa noite de lua cheia que o inferno se abriu. Eu estava de plantão com Vicente, meu companheiro de equipe. Ele era paraense, meio caboclo, forte como um touro e bom de pontaria. Estávamos sentados perto da fogueira, escutando o som da mata, que naquela noite parecia mais viva do que nunca. De repente, ouvimos um grito. Não era humano. Era profundo, gutural, como se saísse de dentro de um animal que sofria ou sentia raiva. Os macacos calaram. Os sapos silenciaram. O ar parecia gelado, embora fosse verão. Tu ouviu? Sussurrou Vicente. Antes que eu pudesse responder, um barulho veio do mato. Galhos quebrando, passos pesados. Pegamos as carabinas e apontamos pro escuro. E então vimos. Um vulto enorme emergiu das árvores. Era maior que um homem, coberto de pelos escuros, com olhos vermelhos brilhando como carvões. A boca aberta mostrava dentes longos demais. Caminhava meio curvado, mas não havia dúvida, era uma criatura de 2 pernas. Ou algo entre homem e fera. Vicente atirou. Um estampido seco. A criatura recuou, mas não caiu. Deu um salto inacreditável e desapareceu entre os arbustos. O acampamento virou caos. Gritos, tiros, correria. Alguns homens fugiram pro mato, outros se trancaram nos alojamentos. Eu e Vicente corremos até o alojamento central e barramos a porta. Do lado de fora, ouvimos os passos do bicho. Ele estava ali. Farejando. Passando as garras na parede de madeira. Até que, de repente, silêncio.
Na manhã seguinte, o acampamento parecia um cemitério. O silêncio era total. 8 homens haviam sumido. Encontramos 3 corpos despedaçados perto da clareira, entre eles o do engenheiro francês. A cabeça dele estava pendurada num cipó como se fosse um troféu. Ninguém riu mais das rezas depois disso. Dionísio, um dos mais velhos, ex-combatente da Revolução de 30, foi quem falou o que ninguém ousava dizer. Isso é um lobisomem. Todos olharam. Ninguém zombou. Já vi coisa assim em Pernambuco, em 1935. Homem de noite virando bicho. Ataca na lua cheia, e se ferido, volta à forma de homem para morrer longe. A gente precisa acertar ele com bala de carabina. Bala boa. Senão vai voltar. Damião não quis saber. Mandou encerrar o canteiro, avisou por rádio que a obra estava suspensa e organizou uma evacuação para dali 3 dias. Mas muitos se recusaram a esperar. Metade dos homens fugiu pela mata, mesmo com o risco de se perder. Ficamos uns 20, eu, Vicente, Dionísio e alguns outros que não tinham para onde ir. Nossa ideia era resistir até o barco voltar. Na segunda noite de lua cheia, montamos armadilhas. Carne crua, estacas escondidas, sinos amarrados com linha de pesca. Esperamos com armas apontadas, corações batendo mais alto que as cigarras. O ataque veio perto da meia-noite. O lobisomem surgiu correndo, mais rápido do que qualquer bicho. Um dos sinos tocou e ele pulou, ignorando armadilhas. Raspou o ombro numa das estacas, urrou de dor, e correu em nossa direção. Vicente atirou de novo. Dessa vez, acertou. O bicho cambaleou, tropeçou em galhos, caiu no chão e se arrastou em direção ao mato. Sangue escuro escorria pelas folhas. Nós corremos atrás, guiados pelo rastro. Seguimos por quase 1 hora, até o mato se abrir em uma clareira. Lá havia uma cabana velha, feita de toras cobertas de musgo. A estrutura estava prestes a desabar. Parecia abandonada havia anos, mas uma trilha recente de pegadas ensanguentadas levava até lá. Dionísio fez sinal para silêncio. Nos aproximamos com cuidado. Dentro, um homem estava caído no chão, envolto em panos e suor. Era Albino, o enfermeiro. Estava pálido, tremendo, os olhos vermelhos de febre e dor. Tinha um buraco aberto no ombro, exatamente onde o lobisomem havia sido atingido. Me desculpem, sussurrou. Eu tentei controlar, mas quando a lua cresce, não dá. Vicente engatilhou a arma. É ele, Dionísio. É o monstro. Dionísio assentiu devagar, mas me olhou nos olhos como quem pede que alguém faça o que ele não quer. Eu já tô morto, Albino sussurrou. Só o corpo ainda luta. Ele virou o rosto para a fresta da parede, onde a lua cheia ainda brilhava. E sorriu. Acaba logo, antes que volte. Eu tomei a arma de Vicente e mirei. Fechei os olhos. O tiro ecoou pela mata como uma libertação. Enterramos Albino ali mesmo, em cova funda, sem cruz. Dionísio queimou a cabana. Para purificar, disse ele. Voltamos ao acampamento em silêncio. A floresta parecia mais calma, como se o mal tivesse se dissipado. 3 dias depois, o barco chegou. Os que sobreviveram partiram sem olhar para trás. A ferrovia nunca foi concluída. Oficialmente, disseram que era inviável por causa do terreno e dos custos. Mas nós sabíamos a verdade. Voltei para Belém, depois pro interior. Casei, tive 3 filhos, virei mestre de obras e nunca mais pisei em floresta fechada. Mas às vezes, à noite, quando o vento uiva por entre as árvores do quintal, eu fecho os olhos e lembro dos olhos vermelhos me encarando entre os galhos. O mal pode estar enterrado, mas a lua cheia ainda volta. E quem sabe, o monstro também. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei, se não vou atrás de tu, cabra.